Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, o informativo de hoje é sobre auxílio reclusão. Nós vamos ver o que é de verdade, se realmente teve esse aumento, né, do auxílio reclusão, que eles estão um tanto propagando. Você vê em vários sites, vários noticiários, que o auxílio reclusão ele aumentou e o governo Lula deu esse aumento. Então nós vamos ver o que é de verdade. Eu fui atrás de informações, fui atrás de sites oficiais para trazer essa matéria para você, tá certo? Então eu já faço o convite para nos acompanhar até o final do vídeo, para você ficar muito bem informado e muito bem informado. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, e é super rápido. Se inscrever em nosso canal e apertar o sininho das notificações. Ajuda muito o nosso canal, tá certo, pessoal? E a gente consegue postar vídeos todos os dias. Desde já agradeço a colaboração de todos. Pessoal, o auxílio reclusão, né? Tá todo mundo falando que ele teve aumento, vai ter um aumento acima do salário mínimo, então nós vamos ver qual é a verdade. E antes de começar, eu tenho que falar um pouquinho da história do auxílio reclusão, e é super rápido, você vai ver. O auxílio reclusão, ele foi criado e passou a ser usado no nosso ordenamento jurídico através do decreto 22.872 de 29 de junho de 1933. Então, o auxílio reclusão, ele existe desde 1933. Então, não é novidade, tá certo? O governo Luiz Inácio Lula da Silva não aumentou o auxílio reclusão para um valor superior do salário mínimo. As publicações, eles afirmam que o auxílio passa a ser de R$ 1.754,18. Então, foram visualizadas mais de 600 mil vezes nas redes sociais, pelo menos no dia 16 de janeiro. Então, no dia 16 de janeiro, essas informações que afirmavam que o governo Lula deu, né, passou o auxílio reclusão para 1.754, ele foi visto por mais de 600 mil vezes nas redes sociais, né? Então, mas a quantia ela se refere à remuneração máxima para que, né, que uma pessoa precise receber antes da prisão para que seus dependentes se qualifiquem para obter o benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, afirmou em nota que o benefício tem um valor máximo fixo de um salário mínimo, atualmente 1.302, tá certo? Diz publicações, né, compartilhadas no Facebook, no Instagram, Twitter, enfim, todas as redes sociais. O governo Lula publica aumento do auxílio reclusão e passará a ser 1.754, maior que o salário mínimo, que não teve aumento, né? Então a alegação circula nas primeiras semanas do governo Lula, né, que na campanha eleitoral ele prometeu aumento do salário mínimo. Mas eles estão divulgando o quê? Que o governo Lula ele publicou um aumento, né, do auxílio reclusão, que passará para 1.754, sendo maior, né, que o salário mínimo, né, que não teve aumento até agora, né? Então, isso ainda não há, né, com esse aumento do salário mínimo. O salário mínimo foi para R$ 1.302, né? Então, o salário mínimo foi para R$ 1.302 devido à LDO do governo passado. Então, não tem como mexer. Então, o aumento desse ano já estava previsto no orçamento da LDO, que ela foi julgada, quer dizer, que ela foi afirmada no final de dezembro, né, para valer para o ano seguinte. É sempre assim, termina o ano, existe o orçamento do governo, que são as LDOs, né, as leis de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Então, o valor do salário mínimo agora, ele já foi firmado o ano passado, tá certo? Então, apesar das afirmações feitas nas publicações virais, né, que todo mundo tá passando, o governo ele não aumentou o auxílio reclusão. É um benefício pago aos dependentes e segurados do INSS que estejam cumprindo pena de prisão em regime fechado, tá? Para um valor acima do salário mínimo, atualmente de R$ 1.302. Em nota, o INSS ele esclareceu que o auxílio reclusão tem um valor máximo fixado de um salário mínimo. Então, vou repetir. Em nota, o INSS ele esclareceu que o auxílio reclusão tem um valor máximo fixo de um salário mínimo, né? Então, o Instituto ressaltou que, como em janeiro de 2023, o valor do salário mínimo é de 1.302, então, o valor do auxílio reclusão, pago aos beneficiários, né, vai ser igual a R$ 1.302. O valor de 1.754, que está todo mundo falando,
ele é citado, como eu já falei, em várias publicações, em várias redes sociais, né? Ele se refere, na verdade, ao teto de remuneração que um segurado do INSS precisa receber no momento em que foi preso, né? Para que seus dependentes se qualifiquem para obter o auxílio, tá? Esse limite consta de uma portaria sobre reajuste dos benefícios pagos pelo INSS, publicado em 10 de janeiro de 2023, já durante o governo Lula. Tá? No trecho sobre auxílio reclusão, a portaria determina o teto de remuneração de 1.754. O preso, né, a pessoa foi presa, tá certo? Então, a remuneração máxima para ele receber o auxílio reclusão tem que ser de 1.754. Se for acima, ele não recebe. Se for abaixo, ele recebe. Então, ele vai receber o valor de R$ 1.302, que é o valor do salário mínimo. O que diz o artigo 5 dessa portaria, que ela foi publicada no dia 26, não, quer dizer, ela foi publicada no dia 10, é a portaria número 26, tá? Essa portaria falando sobre auxílio reclusão, ela tem 13 artigos, tá certo? Eu vou passar o artigo 5º. O que ele diz? O auxílio reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, será devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receba a remuneração da empresa e nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono permanência em serviço, né? Então, no mês do recolhimento, a prisão tem a renda igual ou inferior a 1.754. Então, como eu falei, a pessoa foi presa, vai ver o que? Ele vai ter que estar trabalhando para receber o auxílio reclusão, tá certo? Isso diz muito bem. Se ele receber acima de 1.754, ele não tem direito ao auxílio reclusão. E se o salário dele for abaixo de 1.754, ele tem direito ao auxílio reclusão, tá certo? Então, independente da quantidade de contrato e de atividades exercidas, observado o valor de R$ 1.302 a partir de janeiro de 2023. Então, pela regra do INSS, para que seus dependentes possam receber, né, o auxílio reclusão, o segurado precisa ter contribuído com o INSS pelo menos 24 meses anterior à reclusão e ser considerado de baixa renda, tá? Além disso, o segurado não pode receber remuneração ou quaisquer outros benefícios do INSS, como auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Então, se ele estiver recebendo vários dos auxílios que nós passamos aqui, né, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência, ele não recebe, né, ele não recebe o auxílio reclusão. Se ele já estiver recebendo do INSS, ele não recebe, tá? Então, essa matéria que eu passei para vocês, esse conteúdo, ele foi checado por vários sites, tá certo? Vários noticiários como Fato e Fake, tá certo? Agência Lupa, agência aos Fatos e pelo Estadão Verificado, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu fui atrás de informações oficiais para passar sobre esse assunto do auxílio reclusão. O governo Lula não deu aumento, né? A gente tem que falar a verdade. Esse aumento já está estabelecido, né? O auxílio reclusão já é criado desde 1933, então na Constituição existe o auxílio reclusão e ele vai ter um aumento, né, a cada aumento de salário. O salário mínimo aumenta de ano a ano, então o auxílio reclusão é um salário mínimo. Então o auxílio reclusão, ele é do valor de um salário mínimo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra num próximo, se Deus quiser.